Vamos juntos, elevando o nosso pensamento, mentalizando muita luz, nos cercando, lembrando do nosso centro, amor em gotas. Vamos mentalizando essa luz através de nós, no ambiente das nossas casas, crescendo essa luz para que possa alcançar vários outros lugares, como se nós fôssemos umas pequenas lâmpadas que iluminassem ao nosso redor, porque nós queremos fazer esse trabalho de amor. Nós elevamos o nosso pensamento, então, agradecendo a presença dos nossos mentores e amigos espirituais. Com o coração unido em Jesus, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Então, eu fiquei pensando no evangelho de hoje e comecei a estudar e quando eu vi no meio do evangelho, eu acabei parando nos trabalhadores da última hora, eu fiz uma ligação com ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, com os trabalhadores de última hora. Não sei como que eu fiz isso e não consegui descobrir, então eu resolvi que eu vou fazer os trabalhadores da última hora, porque eu acho que a gente está vivendo isso bastante, acho que é por isso. A história dos trabalhadores de última hora, essa parábola, todos nós conhecemos, né? Que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que foi contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele saiu naquela primeira hora, que a primeira hora para os judeus seria quando amanhece o dia, né, às 6 horas da manhã, e contratou os trabalhadores para pagar um denário, que era o dinheiro da época. Depois ele saiu de novo várias outras vezes. Saiu na 9ª hora, saiu na 6ª hora, saiu na 3ª hora, quer dizer, ao contrário, né? Saiu na 3ª hora, na 6ª e na 9ª, e foi contratando, quer dizer, pessoas que às 9 da manhã, à meio-dia, às 3 da tarde, e contratou. Esses últimos ele não falou quanto ele ia pagar, ele falou: vou pagar o que é justo. Quando chegou na 1ª hora, que seria os que já estavam, faltava 1 hora só para eles trabalharem, que seriam 5 horas da tarde, ele ainda encontrou alguns lá sem trabalhar. E ele falou: por que vocês estão sem trabalhar até agora? Eles disseram: porque ninguém contratou a gente. Então ele falou: então eu contrato, vocês vão, e nem disse nada quanto ia pagar nem nada. E eles foram. E aí chegou na hora de pagar, ele mandou que o mordomo, o empregado dele, pagasse a esses últimos um denário, um dinheiro. E foi pagando para todos isso, um dinheiro, um denário. Quando chegou naqueles que tinham trabalhado 12 horas, o que eles estavam pensando? Nós vamos receber mais, porque a gente passou o dia inteiro trabalhando. Mas ele pagou também a mesma coisa. E eles começaram a murmurar contra ele, porque ele falou: como assim? A gente trabalhou o dia todo e esse outro que recebeu a mesma coisa que a gente? E ele falou: eu estou pagando o que eu combinei. E o que é justo é o que eu combinei com vocês, foi isso, vocês aceitaram. Então, se eu quero deixa eu ver até como ele falou: visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa parábola que eu achei interessante, que eu não sabia, eu descobri que essa parábola Jesus estava recontando, porque era uma parábola que os judeus já conheciam, só que Jesus contou de outra forma. A parábola, segundo o que os judeus conheciam na época, era um rei que vai contratar os empregados, contrata vários, um deles trabalhou mais que outros, um só, e os outros trabalharam a mesma coisa. Então, quando o rei vai pagar, ele começa a pagar por todos e dá o dinheiro para todos eles trabalharem, deixa por último aquele que trabalhou mais. E fala que ele foi refletir
quanto ele pagaria para esse, porque merecia muito mais. Então, ele ficou refletindo o valor. E o que os judeus estavam esperando, as pessoas ali da época, é que era certo isso. E se nós pensarmos também, quando a gente lê essa parábola, a gente tem que pensar muito. Porque a gente fala, ué, por que ele fez isso? Não é uma coisa simples. Aí tem as explicações do Evangelho, tem as explicações, várias explicações, e aí que a gente vai procurar entender. Essas várias explicações são interessantes, porque quando a gente faz Evangelho, todo mundo aqui que também faz, sabe que cada vez que a gente vai fazer, a gente vai estudar e vai ler outros livros e vai procurar outras informações. Eu nunca usei fone. E a gente percebe que existem várias explicações. Às vezes você estuda e tem uma explicação de um jeito, tem outra explicação do outro, e você vai se aprofundando. A gente sabe que as parábolas, elas são feitas para serem assim, desse jeito mesmo, como se a gente fosse descascando as camadas e fosse descobrindo coisas novas que às vezes a gente não estava preparado para escutar antes, ou para entender, e que a gente vai entendendo. E eu vi que tem uma frase que é do Drummond de Andrade. Uma vez ele tinha feito as poesias dele e tinha aquelas discussões que as pessoas iam discutir sobre as poesias, entender, e tem uma discussão enorme para falar o que ele estava querendo dizer. Então, diz que no final ele falou, nossa, vocês são muito inteligentes, porque eu não pensei nada disso. Eu fiz a poesia e não fiquei... Eles se aprofundaram em umas coisas que eles estavam entendendo daquele jeito. E o que ele falou é bem interessante, que ele falou, uma poesia é como uma rosa. Uma vez que você dá a rosa, ela não te pertence mais, ela pertence para aquela pessoa que recebeu. E eu pensei, acho que as parábolas de Jesus também são desse jeito. Ele fez a parábola, ele contou a parábola, sabendo que em cada coração, em cada pessoa, ia cair de uma forma diferente. Então, a explicação que a gente ouve falar sempre desses trabalhadores da última hora, é uma das explicações, mas eles estavam dispostos ao trabalho. Eles não trabalharam porque eles não foram contratados antes, mas que quando eles foram trabalhar, eles se esforçaram mais que os outros. Então, eles mereceram a mesma coisa. E é uma explicação justa. Inclusive porque eu separei também assim, umas coisas que eu achei interessantíssimo para a gente comentar, que tem no nosso lar, e também lembrei o caso do irmão Jacó, daquele livro Voltei, mas vou falar aqui disso depois. Então, uma explicação seria essa, outra explicação seria que os primeiros trabalhadores seriam os profetas, e foi indo e nós estamos ali, nós que sempre chamamos os espíritas, né, dos trabalhadores da última hora, nós somos aqueles que ficamos na rabeira, e que agora a gente está realmente na nossa última hora de trabalho. Por isso, a importância desse trabalho nosso, porque nós espíritas sabemos que nós não somos privilegiados, pelo contrário, nós estamos maiores devedores, por isso que a nossa urgência é maior. Mas, dentro dessa questão do nosso lar, eu achei muito interessante, porque tem no capítulo 37, tem um trecho que a mãe do André Luiz fala com ele. E ela fala sobre o bônus hora. Ela diz que na maioria das colônias espirituais existe a remuneração de serviço do bônus hora. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Deus também, meu filho, é um administrador vigilante, pai devotadíssimo. A ninguém esquece, reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo o valor de tempo interessa a personalidade eterna. Então, aí ele continua, é interessante ver, mas o que ficou bem claro é que o tempo, não somos nós que sabemos dizer o valor de cada pessoa, o que aquela pessoa se empenhou, o que ela fez. Esses trabalhadores da última hora, claramente foram os que se empenharam de tudo, porque aqui peguei mais um trecho, que ele fala a seguir, no capítulo 37, a servidores
que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, conversando com André Luiz, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Aí uma frase que eu peguei, que eu falei, tem tanta gente que se preocupa tanto em fazer o bem, que esquece de ser bom. Então, como nós fazemos aqui, estamos entre nós, né, fazendo reflexões, o que a gente pensa, é importantíssimo o trabalho, o que a gente faz de dedicação, o que você doa para os outros, isso aí é contado de toda forma, é maravilhoso, mas a nossa mudança, a bendita da reforma íntima, interna, o que a gente faz, o que a gente muda, realmente é o que nós vamos levar. Porque senão a gente beneficia os outros, que é maravilhoso. Porque eu fiquei muito impressionada, eu peguei o livro do irmão Jacob, que vocês conhecem, o Voltei, e eu já sabia da história, porque isso é uma história que a gente sempre fala nos centros e nas aulas, e que as pessoas dizem, porque foi impressionante. O Frederico Figner, que é o irmão Jacó, ele era uma pessoa de muita evidência na Federação Espírita, acho que ele foi presidente, mas ele era muito conhecido. E quando ele desencarnou, em 1946, o que se esperava que realmente fosse, ele esperava isso também. Ele desencarnou, ele foi esperado, recebido por Bezerra de Menezes. E a filha dele, que era desencarnada, e mais um que eu não me lembro quem era, que era conhecido também. Ele foi recolhido por eles, ele foi amparado. Mas, quando ele estava já no plano espiritual, que ele começou a se ver em volta nas reuniões, ele foi levado para as reuniões, ele foi levado para os lugares de trabalho, já participava de tudo. O que ele percebeu é que todos tinham luz e que ele era opaco. Então, ele foi ficando assustado porque ele não tinha luz própria. E ele teve um obsessor que ele sempre doutrinava, que estava ali junto quando ele desencarnou, e foi ver e caçoava dele. Falou, cadê a sua luz? Cadê o que você falava tanto? E ele percebeu que ele realmente tinha... Porque quando eu fui ler a biografia dele, eu falei, cruzes. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele doava tudo. Ele fazia coisas assim de ajudar, de ajudar, de ajudar. Eu falei, e ele não fez a mudança dele interna. E eu falei, gente, quem que fez, então? Se ele não fez desse jeito, então a gente percebe que não tem como a gente julgar, porque qualquer pessoa que julgasse pela aparência e pela maravilha que ele fez em termos de obras para fora, ele realmente devia ir direto para, sei lá, voando já, aquele que vai feito um foguete, mas não. E ele conta a história dele toda, quem já leu já sabe, quem não leu vale a pena ler, porque ele vai contando isso e vai vendo até que ele consiga adquirir essa luz. É o trabalho dele. Então, quando nós falamos no Aprendizes, não só no Aprendiz, eu falo do Aprendiz porque é onde eu trabalho, mas a vida inteira, você entra numa casa espírita, se fala em reforma íntima. Reforma íntima porque é o que você veio fazer, é aquilo que você veio fazer. Então, é esse o nosso trabalho aqui. E quando nós falamos em termos, quando eu falo muito a gente, eu lembro do Sr. Stamatios, que ele foi me ensinar a fazer os primeiros como eu comecei a fazer os evangelhos, foi ele que me orientava. E ele falava, não fale muito a gente, corrige para ficar mais bonitinho. Então, quando nós vamos fazer quando nós nos vemos no trabalho, eu lembrei dele, porque eu sempre lembro dele. Eu terminei o curso de aprendiz do Evangelho com ele em 1990. Então, quando eu terminei o curso, ele falou para mim, a senhora podia dar aula, né? Já o ano que vem a senhora pode dar aula aqui no Aprendiz. Eu falei, de jeito nenhum, Sr. Stamatios, porque eu jamais estou preparada para dar aula no Aprendiz. Não fui dar, não aceitei. Fui dar aula aqui no Amor em Gotas em 2013,
Olha o tempo perdido. Porque nunca a gente acha que está pronta. Nós não achamos, não falamos a gente. Nunca nós achamos que nós estamos prontos. Nós sempre achamos que nós precisamos nos aperfeiçoar. Imagine se eu vou dar aula, imagine se eu vou fazer evangelho, imagine se eu vou fazer orientação, imagine se eu não estou pronta, não estou preparada. Se nós esperarmos estar prontos, nós não estaríamos aqui, sabe? Se nós estamos aqui, porque nós somos ainda imperfeitos, nós temos ainda necessidade, quer dizer, se fosse esperar numa casa espírita, a Mirna, que sabe mais até, esperar que cada trabalhador fosse perfeito, a gente não tinha ninguém trabalhando. Então, nós temos que ter esses tempos finais que nós estamos vivendo, porque tempos finais de mudança. Nós estarmos encarnados aqui, nesse momento, é um privilégio, porque o planeta está passando por essa mudança enorme e nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós podemos fazer a nossa parte, nós temos o que fazer. E ninguém pede, porque se nós estamos aqui é porque nós somos missionários de Jesus. E ser missionário não quer dizer de fazer um efeito espetacular, fazer uma maravilha, fazer um Chico Xavier, um Divaldo. Não, é a nossa pequena parte, porque tudo precisa, cada construção precisa de um pedacinho de cada um. E aí, eu lembrei de uma historinha que vocês devem conhecer, porque eu já escutei essa historinha de diversas vezes, mas toda vez que eu escuto eu acho tão bonita que eu falei, vai de novo. Era a história do monge, nessa história é um monge, mas tem diversas interpretações, diversos modos diferentes de contar. Ele morava no monastério no alto do monte, e todo dia a função dele no monastério era buscar água. Aí ele descia aquela colina, porque era lá em cima, e ele tinha 2 vasos, né, que ele carregava a água com aquela madeira, né, que segura no ombro, e ele ia carregando aqueles 2 vasos, descia, enchia de água lá no poço, numa fonte, não sei o que tinha, subia tudo aquilo, levava, até que enchesse a cisterna. Então levava muito tempo para ele fazer esse trabalho, ele ficava bem cansado. Chegou num certo dia que um dos vasos percebeu que estava rachado. E ele, estando rachado, ele derrubava a água, ia vazando pelo caminho. E ele foi percebendo, ficando assim aflito de ver, até que ele chegou um dia para o monge e falou, olha, me substitui, você está se esforçando muito, eu estou te atrapalhando, por minha causa você está tendo muito trabalho, me substitui, porque não dá mais para eu continuar te atrapalhando desse jeito. Aí o monge falou para ele, olha para o lado. E ele olhou, olha para o seu caminho. Ele olhou para o lado e viu que o caminho dele todo era florido. E ele falou assim, toda vez que você vai, escorre água, você foi criando esse jardim. E o meu superior, cada vez que ele abre a janela dele lá em cima para saudar e agradecer o novo dia, ele agradece a beleza desse jardim, que é uma maravilha para a vista dele, e abençoa quem foi capaz de fazer isso. Então, você vai continuar, porque você está fazendo isso. Então, se nós somos vasos rachados, se nós somos imperfeitos, se nós ainda não estamos prontas, mas nós somos capazes de fazer alguma coisa. E essa coisa nós temos que fazer. E não dizer que não está pronta, vai adiar, como eu fiz, por exemplo. Eu fiz, com a graça de Deus, eu consegui ir atrás, porque demorei, eu acho. Porque depois que eu saí do Irmão X, eu fui trabalhar na fundação, o seu Stamatis foi lá comigo durante 7 anos, a gente montou lá os cursos, fez os evangelhos, trabalhou lá esse tempo todo. Eu trabalhei no início do Amor em Gotas, indo fazer o evangelho só, e depois você pensa, bom, já fiz assim bastante coisa, e aí não precisa mais, sei lá, você vai achando que já chega. E aí um dia o Paulo, ele sonhou com o seu Stamatis, que ele gostava também muito do seu Stamatis. Então ele falou, Yara, eu sonhei, Yara, viu, Mirna? Eu sonhei com o seu Stamatis e a gente estava um grupo, assim, numa palestra, ou não era palestra, era uma reunião grande, uma conferência, o seu Stamatis estava lá e virou para mim e falou, Paulo, fala para Ivani ir. E eu pensei, ir aonde?
que será que ele quis dizer com isso? Ele falou, ele só falou, fala para Ivani ir. Eu falei, tá, não fui. Passado esse tempo, na hora que eu ir, era para onde que eu podia ir? Eu estive com ele o tempo todo no início do Amor em Gotas, na coisa dele de sair do Irmão X, eu participava de um monte de coisa, ele estava comigo durante 7 anos, eu tive esse privilégio de... E 2 horas que eu buscava o seu Stamatis na casa dele, e depois a gente, com um grupo que trabalhava junto, tinha Conceição, várias outras pessoas, ia lá para a fundação, que eram 2 horas de viagem, porque era lá perto de Parelheiros, e voltava, ele falava, você ganhou várias horas bônus, que ele achava que tinha ganho. E eu ia com ele esse tempo todo, por que eu não percebi que o ir que era para mim era lá no Amor em Gotas? E quando eu despertei, que eu senti essa necessidade de voltar a trabalhar, eu falei, aonde que eu posso ir se não for no Amor em Gotas? Eu falei, eu vou lá e vou ver o que eu vou poder fazer lá. Cheguei lá um dia, uma quarta-feira à tarde, entrei, encontrei o Lupércio, que trabalha lá no atendimento. O Lupércio é pai da Sônia. Durante 4 anos eu dei aula no Vale dos Lírios, na alfabetização, aos domingos, e a filha dele ia lá também, a Sônia, e ele que levava. Então eu conheci o Lupércio há 4 anos, sei lá, nem vou falar quantos anos, mais de 30 anos. Mas ele me conhecia, ele também ficou sempre igual. Aí ele me atendeu com a maior delicadeza. Não, Ivani, de todo jeito, vem aqui. Me chama Isabel, que eu também conhecia, e conhecia minha mãe, que trabalhava lá. Então ela falou, não, você já vem, assiste ao passe e fica aqui sentada assistindo os trabalhos. Eu fiquei.